A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que vão ter você conosco mais uma vez no nosso canal, na nossa escola bíblica online. Ainda falando sobre o livro de Provérbios, e hoje nós vamos falar sobre cobiça, ilusão e decepção. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome, agradecemos por esse momento e pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito seja sobre as nossas vidas, nos dando entendimento, nos dando a compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar. Que isso venha transformar, Pai, o nosso coração conforme a tua imagem e semelhança. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Provérbios 28, verso 20, diz o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. E para o nosso estudo de hoje eu queria complementar com uma outra leitura, que está em 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, que diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estamos contentes. Mas o que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Palavras do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma história, que é o chicote da cobiça. Havia um camponês ferido pela cobiça de terras, não seguindo do patrão o que desejava. Ele procurava outro senhor. E ele fez a seguinte proposta: ele poria o seu boné sobre uma porção de terra. O camponês deveria andar ao redor do boné e voltar a ele até o pôr do sol. Toda a terra que pisasse seria sua e ele pagaria com o dinheiro que possuísse. O camponês concordou alegremente e o dono das terras agiu como combinado. A princípio, o camponês andou calmamente, mas logo adiante viu um pedaço de terra ótimo para plantar milho, e então alargou o círculo a fim de incluir aquele trecho. Mais adiante, descobriu um pedaço de terra excelente para o cultivo de batatinhas, e apressou o passo para incluí-lo também. Outro magnífico lote de terra lhe chega ao alcance da vista, e outro mais, e outro, e assim vai. Para abranger tudo, ele teve que correr. E assim ele fez. Primeiro a passo cadenciado, devagar, depois com toda a força. Afinal, concluiu o que já bastava e notou com a pressão que o sol ele estava bem perto do horizonte e o boné ainda fora de vista. Apressou os passos, mas ele tinha os pés feridos e sangrando, e doía-lhe a cabeça, os pulmões já arqueavam como uma forja cansada, as veias se achavam tensas e inchadas, o coração batia assim como um ralho contra as costelas. Ele redobrou os esforços e ao final conseguiu avistar o boné. Estava exausto, todos os nervos tensos, e diante dos olhos via uma névoa rubra. Os ouvidos latejantes percebiam os estridentes aplausos dos circulantes. E com esforço sobre-humano,
estendeu a mão para o boné, mas antes de atingi-lo, caiu exausto. O sol havia se posto e ele estava morto. Essa história é contada pelo rei Herman. Ela serve para ilustrar um pouco para a gente como é que funciona a cobiça, né? E talvez você se pergunte, quem nunca ouviu, né, algumas dessas frases, né? Ainda mais nessa semana aí, a gente teve aí 1º de abril, né? E sempre tem aquele quiz, né? O que está na Bíblia, o que não está. O dinheiro é a raiz de todos os males. É mais fácil ser crente pobre do que crente rico. E é pecado ser rico. E aí? Ai, ai, a gente acaba entrando em extremos, porque todas essas opções estão erradas, tá? Ou a gente valoriza a prosperidade e pecamos por cobiçar, ou menosprezamos a riqueza e pecamos por comodismo. Certa ocasião eu conversava com outro amigo e falei para ele assim, que o dinheiro, e não o dinheiro, mas a gente sabe que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é capaz de ser um ídolo, tanto para quem tem dinheiro como para quem não tem dinheiro. Ou seja, tendo ou não tê-lo, se ele ocupar o lugar de Deus no nosso coração como objetivo final, ele é um ídolo. E nesse sentido, ele é um ídolo porque ele ocupa o lugar de Deus. Ou seja, a busca desenfreada para tê-lo e fazer de tudo para isso. Ou seja, ele ter demais. E como eu já tenho demais, eu não preciso também de Deus. Então ele acaba ocupando o lugar de Deus. E aí é um pouquinho sobre tudo isso que eu gostaria de pensar contigo hoje. Primeiro, vamos reconhecer a realidade. Provérbios 22, verso 2. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. É. A pobreza, por vezes, é decorrente de insensatez. Sim, do pobre que rejeita a instrução, a sabedoria, que não sabe administrar o seu dinheiro de forma correta, que não se esforça para melhorar suas condições de vida. Sim. Deus nos capacita a conquistar riqueza? Sim. A palavra abençoar, aliás, no Antigo Testamento, ela significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. As riquezas, elas podem ser frutos da bênção de Deus, sim. E assim, elas não podem ser menosprezadas. Mas elas são ser aceitas com humildade, gratidão, sem nenhum sentimento de culpa também ou constrangimento. O fato é que há valor e perigo tanto na riqueza como na pobreza. Ou seja, as riquezas elas podem libertar o rico de situações difíceis, que o pobre não libertaria, mas não necessariamente ela é boa. Por quê? Porque ela pode dominar, né? O rico domina sobre o pobre, acaba entrando numa relação de opressão. Por quê? Porque o rico também pode julgar a causa do pobre e oprimi-lo, né? No sentido de, bom, no caso de roubo, de sequestro, no caso de quem paga fiança de crime hediondo para ficar livre, enfim, eu posso oprimir as vítimas dos casos de opressão. Esse é um dos grandes perigos e a gente precisa reconhecer a realidade, né? Nosso mundo é mau. Quem tem dinheiro pode mais, infelizmente. Mas a gente sabe que isso não é da vontade do Senhor. E aí nisso, o que acontece? Nesse sistema, a gente é oprimido, a gente nunca se dá bem, a gente nunca tem nada. O que eu faço? Ou, né, vamos pensar assim, o que a gente mais vê por aí? Aquela vontade desenfreada de enriquecer. Eu preciso ficar rico. Então, arrumam-se formas para isso. E vamos lá, Provérbios 28, 20. Diz assim:
O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Investir aquilo que a gente tem de maneira sábia e justa, quer seja pouco ou seja muito, é responsabilidade nossa. Tá? Administrar bem o seu salário, como nós falamos aqui já, que você ganha de maneira digna. O fato é que a questão aqui é a especulação com o dinheiro. O que eu faço para ganhar mais dinheiro? E aqui entra, né, várias coisas. Por exemplo, os jogos, agora que está na onda aí, as bets da internet. Eu querer o quê? Eu querer ficar rico rápido e fácil, sem esforço. Na tentativa de lucrar de forma rápida, né? E o que acontece? Isso tem várias consequências. O objetivo único e imediato, por exemplo, de um jogo de azar é o econômico. E aí, nesse tipo de jogo, todos apostam dinheiro para que um ou outros possam ganhá-lo, sem qualquer critério de inteligência ou habilidade. Não tem uma forma assim, vamos pensar direito. Qualquer tipo de jogo que se enquadre nesse tipo é o que a gente fala de jogo de azar. Existe aí a dificuldade e você vai ficar sem nada. É proibido jogar? Como crentes, nós sabemos que assim não cai bem, mas proibido não é. Existem jogos legais e jogos ilegais. A questão é quando isso vira o grande objetivo da minha vida. Isso pode virar um vício. A gente já falou de vícios antes, né? Quando eu estou com más companhias, o que acontece? Eu preciso ficar rico, eu quero ficar rico de qualquer forma. E aí o que eu faço? Eu vou jogar. Uma outra forma também que algumas pessoas não identificam, mas particularmente todas as vezes que eu vejo uma notícia de golpe, tem uma coisa que me preocupa bastante, é que eu gostaria de falar com os nossos idosos. Eu vivi bastante tempo, aí de repente alguém me liga, olha, o senhor recebeu um prêmio de 20 mil, mas antes o senhor tem que depositar 2 mil. Não existe isso, gente. Não existe. Um jogo legal, um sorteio legal, você ganha. Né? Se você foi lá, jogou um bilhete da Mega Sena, você pagou um valor X e você vai ganhar o prêmio X, mas você vai passar por um sorteio. Você vai no supermercado, você comprou lá, você preencheu um cupomzinho e ganhou o carro. O supermercado vai te ligar e já vai te entregar o carro, você não vai ter que pagar nada antes. Prêmio é assim, ok? Não existe, não existe. E aí está o grande X da questão, o amor ao dinheiro. Se eu der 2 mil, eu vou ganhar 10 vezes mais. Então eu dou os 2 mil e eu perco esses 2 mil. Porque não existe oferta fácil. Não existe multiplicar o seu dinheiro da noite para o dia sem ser de forma ilícita. E aqui é a grande questão, meu irmão e minha irmã. Você vai participar de um chá beneficente, vai ter um sorteio, vai ter na hora lá, né? Ok, é uma coisa. Outra coisa é você achar que você vai ter lucro de um negócio que você não investiu, que você não depositou o dinheiro lá, que você não esperou. Hoje tem tanto fundo de investimento. A questão é que a gente não quer esperar, a gente quer ficar rico. Rápido. E aí eu te pergunto, por qual razão? Por qual razão você quer esse dinheiro que você até então não tinha, não precisava, e você tem aquela reservinha sua guardada, e a pessoa liga ou ela fala com você na caixa, a pessoa que você nunca viu na vida? Não tem sentido. Tem também aqueles que você já viu na vida e que vem falar com você e vai fazer você cair naqueles de pirâmide, né? E essa é uma outra questão que talvez a gente não pense. Eu quero ficar rico rápido, então eu vou dar um jeito. E aí eu perguntei qual a razão. E aqui talvez seja um ponto importante para a gente identificar os riscos e as consequências desse amor à riqueza. Né? O amor
ao dinheiro, amor a querer ficar rico, que é o quê? Um descontentamento constante. Eu vivo descontente. Não tá bom, não tá bom a minha aposentadoria, não tá bom o meu salário, não tá bom, não tá bom. E Provérbios 30, 15 e 16 diz o seguinte pra gente sobre isso. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. A pessoa cobiçosa, ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais. É que nem um fogo, tá sempre pedindo alguma coisa, precisa ser alimentado. E quem não aprende a ser feliz com o que tem, nunca vai achar a felicidade com aquilo que vier a ter. E nunca nada tá bom. Nada tá bom. Ela tá sempre reclamando, ó céus, ó vida, ó azar. E este descontentamento é motivado pela cobiça. Eu podia ter mais, eu poderia ter feito mais. E a gente pode definir aqui cobiça como o desejo veemente e de possuir. É uma ganância por riquezas. Quando nós somos atraídos e seduzidos por ela, o fim é desastroso. Vamos parar para pensar, né? Tira da sua linguagem esse vocabulário de lamento, de frustração, de reclamação. Isso é sério, meu irmão, minha irmã. Porque se você nunca está contente com nada, Cristo ainda não te basta. E quando Cristo basta, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, peça a Deus que trabalhe no seu coração para que a graça dele te baste. Para que você tire da sua linguagem esse vocabulário de lamento, de tristeza, de frustração, de reclamação. Ore, peça isso a Deus. Porque eu não estou falando aqui que é fácil, não, também, olha. E não estou falando aqui que é para você se contentar, então eu tenho que ser pobre, acabou. Não, a gente tem que investir nosso dinheiro, a gente tem que administrar bem, a gente tem que fazer as coisas em Cristo darem certo, à medida que for a dependência nossa. Mas aquilo que não é nosso, aquilo que não depende da gente, não adianta eu querer correr para ter mais dinheiro de forma ilícita. Não existe. Se a gente quer tirar lucro de tudo, isso não é do cristão. Investiga, ronda seu coração, pede para Deus trabalhar isso em você. Esse negócio de jeitinho brasileiro de ter lucro em tudo não deve fazer parte do coração do cristão. Porque a Bíblia diz que a gente tem que o quê? Ter prejuízo no reino e não lucro. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ser aquele que tem que ter o suficiente para ser generoso. Tem que ser generoso. É agradecer a Deus pelo que Ele me tem dado, que é fonte de alegria, de contentamento. Contentamento. Contentamento, essa é a palavra. Porque a gente acaba caindo numa pseudo-confiança. E aqui eu queria ler com você Provérbios 18, de 10 a 11. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. O que você faria se hoje você ganhasse 2 milhões de reais? Imaginou? Então, vamos ler Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Não é a questão do dinheiro. É muito mais a questão onde eu deposito a minha confiança. Onde está a minha segurança, além do meu contentamento? Nas riquezas, que supostamente trazem aí algum benefício temporário, mas que a longo prazo murcham, secam, como flores e folhas, né, de árvores. Essa confiança nas riquezas pode nos levar a pseudo-autossuficiências,
eu dou conta, eu consigo, eu faço, eu não preciso, e consequentemente eu vou negando Deus, eu vou deixando Deus de lado. Ainda como um reflexo dessa distorção, a gente pode ser presunçoso, a ponto da gente pensar que a gente pode ajudar a Deus, vou dar uma ajudinha para Deus, né? Que Ele depende de nós para realizar os seus propósitos numa obra X, Y. Quantas narrativas nós não chegam até nós, pastores, pastoras, de pessoas que acham que elas podem controlar os seus dízimos. Ah, se eu não depositar o dízimo esse mês, porque eu não quero mais esse pastor, porque eu não quero mais essa tal coisa da igreja. Meu irmão, minha irmã, Cristo não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa. Ele quer o seu coração. O seu dinheiro é consequência. Porque onde está o seu dinheiro, ali está o seu tesouro. E aí vale pensar, onde você gastaria esses R$2.000? Né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, nossa, se eu ganhasse na mega da virada, eu ia dar o dízimo, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, nossa, a obra ia prosperar. Será que ia? Às vezes é por isso que a gente não ganha, Deus conhece o nosso coração. Então, é muito importante a gente pensar, será que se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser um dizimista fiel? Se eu não sou um dizimista fiel de R$100, meu irmão, não vai ser de 100 milhões. A questão é ter um coração aonde o dinheiro ocupa um lugar importante. Porque se eu tô pensando aqui, tô sendo bem assim, simplista. Se eu não sou capaz de dar R$5, eu não vou ser capaz de dar 5 milhões. O que é fiel no pouco é fiel no muito, diz a palavra. Então, é pra gente pensar. E aí, a gente acaba tendo uma vida improdutiva. E aí, eu queria ler com você 2 textos. Primeiro, Provérbios 12, verso 11. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. E o outro, Provérbios 13, verso 11, que diz: a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Então, a gente falou da questão dos jogos, que é aquilo que vem fácil, né? A gente vê que esse tipo de atividade, ele não faz uso de inteligência, de talento, de dom, de esforço, né? Por isso que, assim, a gente precisa entender que não é proibido, né? Mas não é aconselhável. Essa é a melhor palavra, né? Então, vamos pensar o seguinte. Então, o que seria, então, aconselhável? Deus deu ao ser humano a incumbência de trabalhar e ser produtivo. Está lá em Gênesis 2,15, antes da queda. Então, o trabalho em si não é castigo pelo pecado, tá? Como alguns pensam. O castigo é depois, quando a gente tem que fazer isso o quê? Com suor e cansaço. As coisas se tornam mais difíceis, mas o trabalho é dom de Deus. Segundo, os competentes serão honrados, diz a palavra do Senhor. É fazer tudo com zelo, com esmero. Não é de qualquer jeito, porque é para qualquer pessoa. A Bíblia diz que você tem que fazer como se fizesse para Deus. O que quer que você faça, você pode glorificar a Deus. E por último, trabalhar no presente, com os olhos no futuro, preparando-se para mudanças, é uma forma saudável, através do qual o Senhor pode sim enriquecê-lo no tempo certo. E fazer dessa riqueza uma bênção para muitos. Ou seja, não tem problema nenhum em ser rico, tá? Em abençoar pessoas. Deus prepara pessoas assim, com coração generoso, prontos a doar, a participar na obra, a investir. Então, não se preocupa com isso. Tudo ao seu tempo. E a questão é disso não ser a prioridade na sua vida. E vamos pensar, né? Quando a gente fala a questão de jogos, de drogas, de tudo aquilo que é ilícito, é um mal social, emocional e espiritual para as pessoas. Então, ganhar dinheiro fácil também vai fácil. Um dos primeiros efeitos, na verdade, é o empobrecimento. Porque o dinheiro que eu tinha, que eu iria comprar 1 litro de leite, eu gasto com uma coisa que não tem retorno nenhum a priori. É muito sério isso. Há pessoas que elas acabam sendo cativadas pelo vício.
e vão deixar suas famílias sem a comida, sem nada na mesa, porque acaba entrando naquela pilha de que tem que jogar porque elas precisam ficar ricas, passam a vida tentando ganhar alguma coisa e não ganham nada. E aí, por isso que eu falo, né, que aquele que não tem também acaba virando escravo do dinheiro, porque às vezes a pessoa passa a vida, né, gastando com isso, sem retorno nenhum. Passa a vida, e quanto mais gasta, menos tem. Esse dinheiro que poderia, por exemplo, estar sendo investido numa poupança. Ah, Gisele, mas um joguinho, R$ 5. Pensa bem, 5 vezes 4 já são R$ 20 por mês. E aí, se você guardar isso por o tanto de tempo que você tem tentado jogar, ganhar alguma coisa, olha o tanto de dinheiro que você teria. Sei lá, 10, 15 anos. Matemática não é meu forte, tá, gente? Mas se você fizer uma conta rápida aí, 20 vezes 12, vezes 5, vezes 10, o dinheiro está lá, você esquece, porque o do jogo você pôs. Você jogou lá e perdeu, ninguém viu. Virou assim, é normal, a gente gasta dinheiro com tanta porcaria, esse é o problema, a gente gasta dinheiro com muita porcaria, mas não gasta dinheiro com aquilo que é importante, com aquilo que é relevante. Esse dinheiro da porcaria, guarda numa poupança, para um dia de emergência, para uma urgência. Então, é muito importante a gente pensar. O apóstolo Paulo, ele fala para a gente do lícito e do conveniente. Tudo é lícito. Então, não estou falando aqui para você, não é proibido. Mas convém, dá bom testemunho, ajuda, né? Pode ser legal? Pode, mas nem sempre é moral, nem sempre dá bom testemunho, né? Então, para a gente pensar, para a gente refletir. E por último, pensando em tudo isso, da gente buscar tanto isso, é uma falência moral. Provérbios 15, 27 diz o seguinte: quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O significado da palavra desonesto é de algo que tenha causado dano e prejudicado alguém. Em Filipenses 4, Paulo vai falar lá de algumas regras para aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo aquilo que é bom, que é justo, que é de boa fama, que é de louvor, né? Então, isso também serve para como a gente gasta o nosso dinheiro. É de boa fama, é de louvor, faz bem, vai dar bom testemunho a Deus, ou é só uma necessidade de lucro desmedida, porque eu tenho que ganhar, mas no final das contas eu estou ficando sem. É para a gente refletir, é para a gente pensar, porque isso mostra para a gente um fracasso espiritual. Eu confio mais nas riquezas desse mundo do que no Deus de toda a riqueza. Então, a forma como eu lido mostra para mim a questão do fracasso espiritual no meu relacionamento com Deus, com a igreja e com os não crentes. Porque quem tem sido o alvo da minha vida? Eu busco me parecer mais com Cristo, busco ter mais de Cristo. Ele é suficiente para mim? Ou eu tenho que correr atrás das riquezas? Porque vai que. Então, eu posso também reter isso e me tornar uma pessoa extremamente avarenta, não abro mão de jeito nenhum. Ou eu acabo também sendo uma pessoa que desperdiça, porque então eu compro qualquer coisa, eu faço qualquer coisa porque eu realmente preciso alcançar dinheiro de qualquer forma, eu preciso ter mais porque eu preciso. E no final das contas a gente vai assim ficando fraco espiritualmente. Então é pra gente pensar, né? É pra gente pensar. Quando a gente fala sobre essa questão, então, da cobiça, da ilusão e da decepção, eu cobiço, eu me iludo e eu me decepciono. E aí eu me decepciono com Deus, porque Deus não deixou eu ganhar, Deus não deixou isso prosperar. Mas eu não perguntei para Deus se era isso que Ele queria de mim. E aí, para a gente concluir, eu queria lembrar, né, a gente sempre usa, o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Eu posso amá-lo sem ter ou tendo. E aí é importante a gente pensar, né?
Não é mais fácil ser crente pobre ou ser crente rico, não tem diferença. Ser crente denota uma outra atitude de coração. E aqui eu queria voltar ao começo da nossa lição. A questão, tudo é uma questão de coração. Aonde está meu coração? Vivemos dias em que todos os anseios do ser humano acabam tendo um referencial econômico. A gente é capitalista, isso faz parte, né? Esse é o único valor da nossa sociedade. Tudo tem um valor. Seu tempo tem um valor, sua vida tem um valor, a forma como você lida, né? A gente fala, tempo é dinheiro. Então, a gente acaba capitalizando também as nossas relações, algumas virtudes como lealdade, fidelidade, honestidade, honra, não tem preço. Não dá para capitalizar. Isso o dinheiro não compra. E glória a Deus por isso. Que a gente possa seguir nesse caminho, para que nós possamos ser essas pessoas leais, fidedignas, generosas, honestas, honradas. A ênfase do livro de Provérbios, ela não recai sobre a prosperidade material. Isso é importante a gente pensar. Mas sim sobre o quê? Sobre o contentamento. Quando a gente pensa em felicidade, que é uma palavra também que a gente ouve tantas pessoas buscarem, ela está muito mais relacionada a contentamento e alegria de uma vida ordenada e disciplinada. Não é uma felicidade, né? Dopamina na corrente sanguínea o tempo todo. Ser feliz não é isso. A Bíblia não diz como é ser feliz, mas ela nos mostra como pessoas felizes são. E pessoas felizes não são cobiçosas, não são avarentas. Então é importante a gente pensar que pessoas felizes são sábias. E aí o livro de Provérbios destaca o valor assim insuperável da sabedoria, como a gente já tem feito ao longo dessas semanas e falado sobre questões de sabedoria, especialmente em comparação com o valor transitório das riquezas. As riquezas passam, o dinheiro acaba. E a nossa vida? A nossa vida eterna não tem preço. Então, a proposta bíblica equilibrada está em Provérbios 38, que diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Que a gente possa ter o necessário, para que em tudo nós possamos louvar e bendizer ao Senhor. Que nós possamos ter uma vida valorosa aos olhos de Deus. Que a gente possa realmente estar com o nosso coração contente e satisfeito no Senhor, que o seu coração esteja em Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir.